Bom dia, esse é o segundo vídeo do canal. Meu nome é Hugo, sou historiador e vamos falar sobre a questão raça e dando foco na raça negra, não só na raça negra, mas indígena e na racialização como uma construção da Europa acerca das outras variedades de etnias. Na realidade, hoje a gente reconhece como etnias, mas o termo raça continua sendo utilizado de forma equivocada, mas que abrange outras questões também, no qual vamos discutir aqui a partir desse vídeo. Como base, utilizaremos os trabalhos de Kabengele Munanga, uma figura representante da luta antirracista e militante, não apenas militante, mas um teórico acerca do pensamento negro. Também abordaremos alguns pensadores sobre a filosofia negra. Clóvis Moura, enquanto um sociólogo que pesquisou sobre a raça negra e o movimento da etnia negra, dos povos negros que foram escravizados aqui no Brasil, e com algumas outras variações acerca do pensamento negro, da filosofia negra, que é o que vem se construindo atualmente, desde a década de 70 até a atualidade. E vamos lidar com a questão racial no Brasil, fora a questão do pensamento negro e da racialização em si. As fontes historiográficas e sociológicas eu vou deixar aí embaixo na descrição, e eu vou tentar abordar aqui de forma abrangente esses temas, dando foco, é claro, na raça, no conceito racial no Brasil. Existe o conceito racial trazido para a África e o pan-africanismo. Não vou tocar muito nesses temas, vou falar mais na questão brasileira, mas sem deixar de falar da questão da América, né? Do trânsito transatlântico de escravizados, de pessoas escravizadas que foram trazidas para a América e foram utilizadas, sua força e de trabalho e mão de obras foi utilizado a partir da escravidão para construir o que é o Brasil hoje, né? Principalmente hoje. A riqueza que o Brasil e a riqueza que Portugal teve e a riqueza que o Brasil tem na atualidade derivam de um sistema escravista que escravizou não só negros de África, como trouxeram eles para a América, como escravizou por bastante tempo e hoje ainda continua o genocídio por parte das duas etnias, tanto de negros vindos de África, quanto de indígenas que ainda continuam existindo, indígenas nativos do Brasil, dessa região, que continuam perdendo direitos e sendo sistematicamente agredidos, violentados, tendo seus direitos violentados e suas terras invadidas por grileiros, por grandes fazendeiros, enfim. Bom, a história da raça, ela se inicia com a ciência do século XIX na Europa, na qual racializa todos os outros, as outras etnias, que hoje a gente tem um entendimento como etnias. Ocorre essa racialização na qual o ser humano era o europeu, caucasiano, germânico, não eslavo, localizado ali no que hoje a gente pode chamar de França, Alemanha. Esse era o ser humano, o resto eram raças. E o ser humano, o europeu, está no topo da cadeia hierárquica dentro dessa ciência do século XIX,
que é uma ciência com cunho positivista, positivismo que vem do Auguste Comte, e o negro da terra, né, que é o indígena, o termo utilizado para as populações indígenas aqui da América, estão na parte mais baixa, são os mais evoluídos, os mais bestiais dentre as espécies. Foi uma forma de controle por parte das metrópoles europeias, que são os países de primeiro mundo, né? Países mais ricos na Europa, como eles definiam os outros, como eles definiram o que não era europeu, como essa visão estereotipada, preconceituosa, na qual o outro, o diferente, ele é animalizado, ele é bestializado, ele é tratado como inferior. E foi nessa lógica, mesmo sem considerar ou mesmo se apropriando da cultura negra em alguma parte e negligenciando que aquele trabalho foi feito, que aquela cultura ela foi preservada e foi continuada, teve sua origem em África, teve sua origem no continente americano. Eles se apropriam e desumanizam aquele que foi o criador daquela cultura. É basicamente isso, esse conceito de raça, de racialização. Bom, com esse conceito de raça sendo estabelecido, ocorrendo os mais de 300 anos de escravidão, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão na América. Com esse ideário, foi construído não só o Brasil, como todos os países na América, e foi algo que foi exportado depois no século XIX, né, pela Europa para o continente africano, quando eles colonizam o continente africano, né, com a desculpa de que iam trazer a civilização para a África, abordando a África num conceito muito generalista, na qual a África seria o local onde tem negros, e os negros são uma raça única, o que é assim, a humanidade como um todo, ela é só de uma raça, que é Homo sapiens, porém eles não reconhecem as diferenças étnico-culturais e religiosas existentes no continente africano. E aí eles fazem a partilha do continente africano, né, que é a Conferência de Berlim, na Alemanha, e lá eles dividem a África, tanto é que os países africanos eles são assim divididos. Se você for pegar o mapa e for ver os países no continente africano, você vai ver que eles são divididos tipo, com linhas traçadas, porque é a divisão feita pelo neocolonialismo. Bom, é isso, e a partir dessa divisão e dessa colonização que o neocolonialismo vem trazendo, vários conflitos, tanto étnicos quanto religiosos, e são o caldeirão que hoje tornam a África um continente onde aparece na mídia como não, tá acontecendo guerras, tem grupos muçulmanos, tem grupos cristãos ultra reacionários que impedem ou provocam guerras em regiões ali do continente africano, tudo isso provocado pelo neocolonialismo que dividiu de forma não natural, mas dividiu de forma grotesca os estados que hoje vieram dar origem aos países africanos, né? Foi dividido de forma artificial e não
de forma social e comum. Não foi a partir de grupos que decidiram formar um país. Foi uma divisão artificialmente feita pela Europa. E isso causa até hoje problemas de desenvolvimento, problemas de coesão social nos países africanos, tendo só como exemplo a Etiópia. E a Etiópia é um dos casos à parte, pois a Etiópia ela nunca foi colonizada de fato. É o estado que a gente tem conhecimento mais antigo em África, né? Ele tem mais de 2.000 anos, o estado da Etiópia. E a gente está vendo hoje um movimento de guerras por libertação nacional, né? Que é contra a dominação econômica por parte de alguns países europeus, como na França, que é o que está acontecendo hoje em Burkina Faso, que é uma camada dos militares que tem uma tendência mais à esquerda. Eles fizeram uma revolta, deram um golpe na região, ali que a gente hoje chama na região do Sahel, e eles estão fazendo um movimento de libertação nacional para fundarem um país, construírem uma economia para eles, né? Uma economia própria. E é o que a gente está vendo atualmente ali no continente africano. Porém, trazendo mais para o nosso ambiente, vindo mais para o Brasil e assim América Latina, mas dando foco no Brasil, a gente tem um conflito étnico que é velado, que é um conflito étnico no qual o Estado ele tem uma estrutura, ele tem uma estrutura de leis, nas leis e na Constituição, que ainda permeiam uma forma de racismo institucional a partir do exército, a partir da polícia, por exemplo. E isso faz com que ainda esse ambiente, a estrutura no Brasil, ainda seja dividida a partir de raças. Não é algo que foi resolvido, que é resolvido, ou que foi resolvido ainda, pois é algo muito complexo, em que a gente tem uma grande maioria da população que é pobre, e essa grande maioria da população pobre, 60, 70% dela, vou trazer para vocês os dados certinho, mas grande parte dela, a grande maioria, é a população negra, parda, miscigenada, né? Na qual está na base da sociedade, enquanto na elite, no topo, a gente tem uma elite branca, uma elite que é majoritariamente branca. A estrutura racista é o que provoca e continua provocando na nossa sociedade conflitos, genocídio por parte da população preta favelada, indígena favelada, que a gente pode assimilar como preta. E é o que a gente vê na violência de Estado, na forma do julgamento das leis, como se dá, que a gente tem isso como princípio na nossa estrutura e na nossa fundação, pois o Brasil ele nunca fez uma reforma agrária, enquanto nos Estados Unidos tem uma população muito menor que foi escravizada, né? 12% da população americana é negra, mas que assim que teve a Guerra de Secessão, eles fizeram uma repartição, fizeram uma reforma agrária que garantiu para esses ex-escravizados terrenos, para eles produzirem e viverem naquela região e girarem a economia, o que no Brasil não aconteceu, né? A abolição foi proclamada por conta de diversos conflitos internos e por pressão da Inglaterra, e tardiamente, isso em 1888, e por conta das elites agrárias que queriam que a população negra continuasse servindo a eles a partir da escravidão. E tinham medo de libertar os negros e eles fazerem uma revolta.
de ocorrer uma revolta, como a revolta que assustou todas as elites, né, no mundo, que foi a revolta do Haiti, uma revolta de origem negra, de princípios negros, que ocorreu aqui na América Central, na qual o Haiti, a, a camada escravizada do Haiti, ela se revoltou contra a elite açucareira, né? Matou e proclamou a independência do Haiti, o que veio a ser aceito muito tardiamente depois pela França. Primeiramente tentou uma guerra contra o Haiti, mas o Haiti saiu vencedor. Então, isso causou muito medo nas elites. E esse era um principal medo que a elite brasileira tinha, de proclamar uma abolição, de abolir a escravidão e os negros tomarem tudo, fazerem o que era de direito deles, que era uma reforma agrária. E tomar a terra dos grandes latifundiários, né? Que continua sendo a economia brasileira, uma economia fundiária. E é isso.